Vamos aqui para Marx, para a gente ir para o nosso último e voltar aqui até há uma certa dificuldade no materialismo histórico. Eu já vou passar direto aqui, antes de entrar no resto, o materialismo histórico. Eu acho que isso que ficou mais difícil, entender o que é esse materialismo histórico, que talvez não tenha ficado tão claro. Marx é alemão, então vamos lá, século XIX, mas ele não só vive na Alemanha, Marx passa por França, Marx passa por Inglaterra, e ele vê o auge da Revolução e da Revolução Industrial, tá? Então, ele vivencia esse período e este momento, e ele tem um método, né, que muito se fala, e muito se fala dele. Então, aqui, vamos lá, vamos pensar aqui. O método dele se chama materialismo histórico, tá? Materialismo histórico. O que é isso? Materialismo histórico significa, a gente tem uma ideia aqui que a história, ela pode ser compreendida por meio da sua produção material. Nossa, difícil, né? Difícil. Essa é uma frase para prova, mas não entendi ainda, sei. Gravem essa frase, mas agora vem a explicação, então, para tornar claro o que é materialismo histórico, que a história pode ser compreendida por meio de sua produção material. O que significa isso? Ó, lá no prefácio, ele escreveu um livro chamado Pra Crítica da Economia Política. Ele falou assim: não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas sim o seu ser social que determina a consciência dos homens. Difícil ainda, né? Difícil. Continua difícil. Agora vai ficar fácil. Bom, é o seguinte. O que estrutura... Então, vamos lá. Materialismo histórico, que a gente está aqui dentro de um processo histórico, construído na história, baseado na história, mas em materialismo. Vamos construir as coisas. O que estrutura uma sociedade? Vamos construir uma sociedade. Vamos construir uma sociedade. Imaginem vocês que estamos ameaçados agora, e aí vai acabar o mundo, a gente vai se enfiar, e a gente vai se enfiar nesses foguetes da NASA para povoar um novo lugar, certo? A gente vai para um outro... vamos sair da Terra, vamos para um outro aí que dá para a gente viver. Imagina isso. Então, a gente vai começar uma sociedade agora. Imaginem vocês, então, que um outro planeta é um planeta habitável, a gente já percebeu que é habitável, muito bem. Então, foi descoberto, a gente tem que sair daqui. E aí, aqui a gente tem algumas pessoas, mas cabe todo mundo que está aqui, é o exato número de pessoas, dentro desse foguete. Vão para esse lugar. Lá é habitável, a gente consegue viver, mas ainda não tem nada. Vamos começar a sociedade agora nesse lugar. O que estrutura uma sociedade? O que eu preciso? Chegou lá, aterrissou. Eu quero saber o que você vai fazer agora, que você aterrissou nesse lugar. Diz para mim, o que você vai fazer? Acabamos de chegar no tal lugar. Depois vocês dão um nome para o planeta. Depois vocês inventam um nome para esse planeta. Fala, o que a gente vai fazer? Não, gente, o que vocês vão fazer? Ninguém vai falar o que a gente vai fazer nesse lugar que a gente acabou de chegar. Qualquer preocupação que você vai fazer. Se preocupar com a alimentação, ver como contar. Ótimo. A Guinaldo falou, eu vou me preocupar com a minha alimentação. Então, assim, comer. O que eu vou comer? Eu vou me preocupar, então aqui, olha, com a minha necessidade básica. O que eu vou comer? Mas tá bom, para eu comer, onde está a comida? Onde está a comida? Então, assim, quem vai buscar comida? Quem ali vai ser uma comida, vai ser uma carne? Como é que a gente vai assar a carne? Vai comer crua? Tem um bichinho ali? Quem é que vai matar o bichinho? Então, assim, como vamos dividir e como vamos dividir o trabalho? Onde a gente vai morar? Vai ser ali? Dá para morar? É calor? É frio? Então, aqui, é uma produção material, mas vamos pensar aqui o que vamos comer, para começar. Então, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber? A gente vai estabelecer aqui que a nossa sociedade, matar bichinho, mas a gente vai precisar.
que a nossa sociedade é uma sociedade de gado, então a gente vai comer carne, tá? Vamos comer carne. É a nossa sociedade. Por que, que a gente descobriu que naquela sociedade só tem boi e vaca? Só tem isso. Então, aqui, no final das contas, só tem boi e vaca, a gente vai ali ter uma sociedade do gado e uma sociedade leiteira. É isso que a gente vai fazer. Então, uma sociedade de gado e uma sociedade leiteira. Se é leite, no final das contas, que a gente vai beber, quem que vai ordenhar? Então, isso aqui, a gente está construindo a estrutura e a estrutura da nossa sociedade. Então aqui tem, não sei se pode, daí o leite, faz queijo e tem derivados. Então aqui, tá bom. E aí, a gente estabeleceu já essa estrutura. Quem que vai ordenhar a vaca, quem que vai fazer isso, dividimos o trabalho, estabelecemos onde vamos morar, estabelecemos como vai comer, estabelecemos ali na sociedade, que a gente vai chamar a sociedade do gado, a sociedade da vaquinha mimosa. Muito bem. Só que daí, como tudo isso vai funcionar, a gente já estruturou. E essa raiz aqui da árvore da nossa nova sociedade. Só que como tudo isso vai funcionar? Porque precisa ter uma harmonia. Aí a gente vai desenvolver a política. Mas a política é voltada para o gado, para o leite. Eu vou criar a lei. Mas a lei é a lei do gado. E a lei é a lei do leite. Eu vou ensinar as crianças a ordenhar a vaca. E é assim que vai ser a minha educação. E aí também vai ter uma ética de como vamos comer, e vamos comer a carne. Até fundamenta a religião. O que eu peço para Deus? Para Deus dar leite, para as vacas terem leite. Isso aqui, então, a gente está fazendo uma estrutura. E uma estrutura. A gente tem primeiro a raiz, a estrutura econômica. Aí depois a gente tem uma segunda parte, que é nessa nossa sociedade do leite e do gado, a gente tem a ética, a gente tem a educação e a gente tem a política. Essa segunda parte, a gente vai chamar aqui, de acordo com Marx, de superestrutura ideológica. Então, assim, se eu venho de uma estrutura leiteira, meu espírito é leiteiro. Isso quer dizer que, se eu estou numa estrutura capitalista, a minha ética é capitalista. Então, quando a gente aqui tinha feudo, a gente tinha um pensamento, a gente tinha uma ética. Aí mudou, a gente tinha uma religião. E naquela época as pessoas eram católicas. E aí a gente muda a estrutura. A gente vai para o capitalismo. E neste momento, aqui então também, a gente tem o protestantismo. Muda a religião. Então, assim, no final das contas, o que determina isso é aquela estrutura. Ai, nossa, mas Marx não está sendo determinista, partindo ali da economia, estrutura tudo. Não, ele falou assim, olha, pode mudar. E ele até se coloca nisso tudo com mudança, ele se coloca nessas mudanças. Ele fala assim, olha, temos as relações e as relações de trabalho. As coisas, elas podem mudar. Então, até ele diz ali, olha, muda, porque quando a gente tinha um moinho, que era a água que movia, a gente tinha uma sociedade com o senhor feudal. Quando a gente passa a ter um moinho com vapor, a gente passa a ter uma sociedade capitalista e industrial. Então, as coisas mudam a partir dessa estrutura, que é material. Essa estrutura que material que nós criamos neste momento é o materialismo. Ele é histórico, porque ele vai acompanhando a história. E isso aqui, portanto, é a ideia de que a história pode ser compreendida por meio de sua produção material. A gente acabou de fazer toda a produção material da sociedade do gado e do leite dentro de um período histórico. Este, portanto, é materialismo histórico, método de Marx. Com isso, a gente vai passar para uma outra noção muito importante em Marx. Boa noite, Ana. Boa noite. Até. Que é a ideologia. Olha, ideologia. Então, vamos pensar aqui. Que a divisão do trabalho, ela está ocorrendo dentro dessa estrutura. Então, eu estruturei a sociedade. A gente tem a divisão do trabalho. E para Marx, a gente já viu e a gente já sabe que nós temos aqui dominante e dominado. Então, aqui, classe dominante e classe dominada.
Ai, mas surge isso com o capitalismo, classe dominante, classe dominada, tem há muito e muito e muito tempo. Mas aqui, a classe que domina, ela fica com aqui a intelectualidade. E a classe que é dominada, ela exerce trabalho manual. Quando a gente vai lá para a Roma Antiga, patrício era intelectual, e plebeu trabalhava. Quando a gente vai para o feudalismo, o nobre, até a igreja, era parte intelectual, o pensar da sociedade. Servo, trabalhava. Aí a gente passa, então, para capitalismo, a gente tem aqui burguesia, que pensa as coisas, e a gente tem proletário. A gente acaba tendo um que fica com trabalho intelectual e o outro que fica ali com o trabalho manual. De forma que, quem nessas sociedades exerceu esse trabalho intelectual, quem desenvolveu esse trabalho intelectual, que acaba dominando a sociedade. Por quê? Olha só, então lá, duas classes. Só uma delas pensa. E aí? Parece que todas as ideias daquela sociedade estão ligadas a essa classe dominante. A sociedade, no final das contas, mas não é que assim, a classe dominada não consegue pensar, ela não acha nada, não sente nada, claro que sim. Tem duas perspectivas que são opostas, inclusive, né? São antagônicas quando a gente entra no capitalismo, a burguesia e o proletariado. Mas só a dominante que exerce essa intelectualidade, que exerce aqui esse pensar, e parte nesse pensar dela do próprio interesse. Então, eu vou pensar o mundo no meu próprio interesse. Eu vou agir no meu próprio interesse. E aí parece que as ideias de só essa pessoa que exerce, que é só a classe dominante que exerce as ideias, parece que essas ideias, por só elas existirem, assim, por só elas passarem, parece que essas ideias são neutras, parece que essas ideias, elas são universais. Isso aqui oculta, então, a perspectiva de outra classe. Oculta aqui que eu tenho a outra classe, que eu tenho interesse de outra classe. Então, o que é ideologia? Para Marx, porque ideologia aparece em 300 milhões de autores. Quando veio de Napoleão é uma coisa, então muito cuidado com isso. A Marilena Chauí tem um livro que fala dessa textura dinâmica da ideologia, mas para Marx aqui, olha, é uma falsa ideia de ocultar outra ideia. Se a gente for pensar assim, olha, aqui até foi falado antes, a Bia tocou nesse ponto, as mulheres, tá? Então a gente tem uma questão de gênero. Uma vida toda, por muito tempo, patriarcal, então pensada por homens. O que é ser mulher? O que na sociedade de classes? Pensada por homem. O que significa ser mulher? Pensada por outro homem. De forma que a mulher aparece como outro. E ela própria se enxerga como sendo o outro, como o outer. Porque o um é o homem. Então, assim, ela não tem acesso ali à produção intelectual. E acaba tendo que aceitar as ideias e as ideias do homem. O mesmo vai acontecer, então, aqui com o proletariado. E o proletariado, como não tem acesso aqui, ele só recebe este pensar, ele vai até, inclusive, defender as ideias da classe dominante. A mídia tem um papel importante nisso. Então, vai lá, vai ver a televisão. O proletariado vai, liga a televisão. A mídia tem ali proprietários de meios de produção. Os proprietários do meio de produção da mídia são classe dominante, que falam de acordo com seus interesses. E aí eu tenho quem assiste, que é o proletariado. E quem assiste o proletariado vai seguir, vai fazer isso. A mesma coisa, então, a gente for pensar assim, olha, a questão da racial. A gente tem, então, os escravizados exercendo o trabalho e exercendo trabalho manual. Quem fala sobre raça? O que é raça? Quem exerce a intelectualidade, classe dominante, de acordo com seus interesses. E aí aparecem teorias, racismo científico século XIX, universal, então, aqui. Isso é uma ideologia. Então, ali, ideologia, no final das contas, serve para toda e para toda a sociedade. Então, assim que atua ideologia, hoje a gente tem uma ideologia muito forte, até parte de uma ideia aqui de meritocracia. Meritocracia é uma ideologia.
Então, a meritocracia traz o quê? Meritocracia. Vou obter sucesso a partir dos meus esforços. Então, eu vou me esforçar e vou obter esse sucesso. Só que tem um ponto aqui. A meritocracia, ela surge de um diálogo da burguesia com a nobreza. Então, olha aqui. Grande ponto. Porque a burguesia olha ali para a nobreza, e a nobreza, o que acontece com ela? Nasceu rica, nasceu com sangue azul, conquistou nada, já nasceu com absolutamente tudo. A burguesia não nasceu de sangue azul e não nasceu herdeira. E a burguesia tem, né, no final das contas, tem a propriedade. Então, a burguesia, naquela época lá do liberalismo, fala assim, não, a igualdade. Então, assim, olha, eu conquistei o meu dinheiro por mérito. Realmente, a burguesia, em comparação com a nobreza, conquista por mérito, porque ela não nasceu daquele jeito. Então, ela conquistou ao longo da vida. Essa comparação, então, em relação com os nobres, ela é real. A riqueza ali vem do esforço, mas ela não é real. Não tem diálogo, e Marx aponta para isso. Quando eu comparo burguesia com o proletário, e especialmente na época que o Marx vê, fala assim, o proletariado trabalha mais de 12 horas por dia, todos os dias, sem parar. É o que a gente vê cuberizado hoje. Como é que enriquece? Como é que enriquece se não ganha para sobreviver? Então, inverte aqui, inverte tudo. As ideologias acabam invertendo a favor da classe dominante. Naturaliza a desigualdade e busca, né, essa solução individual. Se eu conseguir, vou trabalhar, vou conseguir. Não vai. Os dados, as estatísticas mostram que não vão. Então, essa ideologia, já que a ideologia é ocultar para Marx, aqui oculta a exploração, nega a luta de classe, até chama ali agora, né, de colaboradora, vou apagar que é um trabalhador, uma trabalhadora. Então, a gente até aqui aparece a retórica do empreendedorismo, não vou focar aqui nesse momento, mas justamente a retórica empreendedorista, que é uma falácia, serve aqui como aporte ideológico, deixaremos isso para aula específica. Aí vai, chega lá, vai dar certo? Tem um problema aqui. Tem um problema que é justamente, existe algo que Marx traz, não vai dar, porque existe a mais-valia. E aí, então, surge para a gente o conceito de mais-valia, que vai estruturar a obra de Marx. Então, vamos lembrar aqui de mais-valia, né? O que é mais-valia? Mais-valia, então, eu tenho aqui, uma sociedade capitalista, eu preciso sobreviver, subsistência, eu não tenho o meio de produção, porque o meio de produção a gente passou naquela acumulação primitiva, que antes era tudo sociedade comunal, tudo dividido, todo mundo tem utensílio, a pazinha, o foice, agora não tem mais, foram expropriados, perderam, foram até expulsos da terra, e agora não tem nada, tenho nada, e um grupo que não tem esse meio de produção precisa vender a força de trabalho para sobreviver. E neste vender a força de trabalho para sobreviver. Tá bom. Mas tem um tempo que dessa força de trabalho aqui, que é o tempo de trabalho necessário para minha subsistência. Acontece que, no final das contas, eu trabalho necessário, mas eu acabo trabalhando muito mais. Eu acabo trabalhando além do necessário. E esse aqui é conhecido como excedente. E esse excedente é apropriado pelo capitalista. Essa aqui, então, é a mais-valia. Ou também mais-valor. E mais-valia e mais-valor estrutura esse sistema e esse sistema capitalista. Mais-valia, mais valor, nós sabemos, aprendemos no curso amarelo, que nós temos a mais-valia e a mais-valia absoluta, e nós temos aqui a mais-valia, que é a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta é em razão do tempo. O que eu faço com a pessoa, então, né? Eu tenho lá um trabalho necessário, que seria, vamos supor aqui, um dia,
ali no final das contas, para esse trabalho e para esse trabalho necessário. Só que eu trabalho outros, né, do mês, outros 29 dias. E no final das contas eu trabalhava 6 horas. Aí o que eu faço? Então tá. Um dia de 6 horas era o trabalho necessário. Mas eu já estou trabalhando 29 a mais, já tenho aqui o excedente, já tenho mais-valia. Aí o que eu pego, o que eu faço? E eu produzo X, né? Eu produzo 30 peças no final das contas desses 30 dias. Uma seria o suficiente. Aí eu pego, aumento a jornada, que antes era 6 horas para 8 horas. E com isso eu produzo mais. E eu aumentei o tempo. Então, aqui é a mais-valia absoluta. E tem mais ainda excedente, porque está produzindo mais, está se apropriando mais, pelo tempo que eu aumentei. A relativa é quando eu intensifico esse trabalho por causa da tecnologia. Então, a tecnologia vai ali. Elas são as mesmas 6 horas, no final das contas. Mas antes eu produzia 30, eu introduzi o maquinário. No que eu introduzi o maquinário, você fica lá de forma mais intensa no seu trabalho e a sua produção, ela aumenta. Essa aqui é a mais-valia relativa, que no final das contas vai ganhar mais, e ganha mais, e ganha mais o capitalista. Então, ele se apropria desse excedente. O que no final das contas o que é aqui? É o trabalho não pago, tá? Então, aqui é o trabalho, o trabalhador que faz ali o trabalho não pago. Então, a gente tem aqui a mais-valia. Além disso, a gente tem aqui outras coisas faladas por Marx interessantes, que a gente também tem aqui, então, algumas noções, e eu vou falar, para a gente fechar aqui, de 3 noções, tá? Então, para a gente finalizar, eu vou falar sobre a própria mercadoria, vou falar sobre o fetiche e vou falar sobre a mercantilização. Antes de tudo, é interessante, até aqui, de Marx, o Marx, ele tem umas cartas de Engels, de cartas de Engels para Bernstein, o Marx, ele teria dito, je ne suis pas marxiste. Ele teria dito assim, eu não sou marxista. Isso até acaba vindo, às vezes, como um equívoco, que ele diz, eu não sou marxista, não quer dizer que ele não seja marxista, que o método dele não podia ser seguido. Ele quis dizer, na verdade, que não era uma coisa dogmática, assim, pronta, estática. Ele quis dizer que as coisas mudam. E quando as coisas mudam, ele falou assim, olha, as coisas se transformam e se transformarem em mercadoria. Ele fala assim, é um desafio para pensar algo, vou desafiar vocês a pensar algo que não foi transformado em mercadoria. E ele fala assim, as crises, a gente tem crise, e a gente tem crise sempre, e as crises acabam mudando e transformando as coisas. Quando eu era pequena, por exemplo, eu tinha coleção de moeda, eu achava um barato, eu achava lindo quando o real, não era real, né? Quando o dinheiro mudava, sabe? Aquela estampa que tinha. Depois, agora faz um tempo que a gente está com a onça, eu já vou para R$50, que a gente está com esses animaizinhos, mas antes mudava, né? E mudava com mais frequência. Então, assim, a moeda trocava, o dinheiro trocava. E ele faz. E ele tece essas críticas que as coisas mudam. Então, ele traz sempre essa ideia, e é bom a gente ter assim, essa ideia, e essa ideia de mudança. Só esse comentário que eu queria fazer antes da gente entrar aqui, então, no fetiche. Fetiche vem do português, feitiço. Vem de feitiço mesmo. O que é? O que eu tenho fetiche? Então, fetiche é algo que está ligado à mercadoria. Então, é uma noção que está ligada aqui à mercadoria. Que agora a gente tem, então, até também uma mercantilização das coisas. Bom, o fetiche, eu acredito que o valor de algo, daquela coisa, emerge ali dela própria. É dela, por si só. E não que vem do trabalho para aquela coisa existir, do trabalho necessário para aquela coisa existir. Então, aqui, a gente até tem isso aqui, de uma noção, que no mundo que consta é o valor de troca, não o valor da coisa útil, da utilidade.
da utilidade que ela tem. Então, assim, a gente tem valor de uso, a utilidade que aquilo tem. Relógio até a hora. Celular, me comunicar, falar com as pessoas. E a gente tem ali, né, o valor de troca. Valor de troca no mercado. Até se tudo valesse por utilidade, a gente vai pensar assim, se o que faltasse no mercado, no final das contas, fosse a utilidade da água potável, vamos pensar que a água seria caríssima em comparação com o diamante. Mas não é isso. E não é isso que a gente vê. Então, a gente não considera o valor de uso das coisas. Para que serve diamante em comparação à água? Então, a gente vê que, no final das contas, a nossa medição não é o valor de uso. E a gente vive uma mercantilização de todas as coisas. A relação humana, ela passa a ser coisificada. Então, aqui, até a gente fala isso, e falar isso sem querer, a mercantilização do ser humano. O ser humano se tornou mercadoria, a coisa passa a ser mais importante com esse fetiche. Eu olho para a coisa, a gente fala assim, olha, preciso investir em mim. Eu sou investimento? Preciso economizar tempo. Eu preciso me tornar mais produtivo. Então, a gente fala coisas que nós trazemos enquanto mercadoria. E o que acontece? A gente humaniza a coisa. O mercado está tenso. Eu tenho a turma de discursiva com vocês. É frequente quando eu vejo assim, a economia está com sentimentos e com sentimentos humanos. As coisas com sentimentos humanos. Ao invés, então, aqui da pessoa, do eu, é comum, então, a gente colocar em uma relação de causa e efeito que quem está com sentimentos humanos é a coisa. A gente acaba fazendo isso neste processo de mercantilização de todas as coisas. Inclusive, muitas vezes aparece o nexo, no final das contas, como consequência disso, que as pessoas acaba sendo um interesse, acaba sendo aqui um investimento, até como a gente tem psicologia e psicologia, né, social no nosso edital, teve um experimento de um professor que ele se vestiu de gari e ninguém reconhecia, não pela vestimenta, assim, porque ele ficou invisibilizado. Então, aquela roupa, a vestimenta, tornou aquela pessoa invisível, porque acaba sendo aqui uma profissão socialmente invisível. Então, a gente tem aqui esse processo de mercantilização, que o homem se torna mercadoria, que tem que vender a sua força de trabalho no mercado, tratado como coisa, e a coisa aparece como uma entidade, como algo místico. As nossas relações são mediadas por essas coisas, e até aqui eu gosto para a gente pensar, então, fetiche aparece aqui de forma fantasmagórica, que é o termo que Marx usa. O que isso quer dizer, né? Olha, eu gosto desse exemplo, desse exemplo aqui. Então, vamos lá. A pessoa recebeu, está na nossa cidade, uma cidade, proposta, vamos casar, um pedido de casamento. Aí veio um pedido de casamento nessa cidadezinha ali do interior do Brasil, tá? E aí, o pedido de casamento veio com anel de diamante. O anel de diamante tem valor na sociedade, o valor de troca dele é imenso, né? O valor de troca é. E aí, então, aqui, mercadoria diamante. E lá, então, o que aconteceu? Todo mundo falou, bateram o olho no anel de diamante. Então, o nome da pessoa, não sei, é aquela com anel de diamante, é aquela com anel de rubi, é aquela com anel de não sei o quê. E isso aqui é justamente, então, o fetiche. São as relações humanas pautadas pela coisa. Eu dei 3 exemplos no curso, eu não vou retomar, então, no curso amarelo foi um ponto que eu fiquei, me debrucei um tanto quanto, para a gente finalizar com uma outra noção aqui de Marx, que é importantíssima, que o nosso edital traz 2 vezes, que é a alienação. Então, um outro conceito essencial para Marx, o trabalho alienado. Olha, alienação não é bem, né? Se a gente vai para o português, estar fora de. Estar fora não é bem isso. O Hegel fala assim, alheio a si.
Feuerbach fala assim, olha, o criador e a criatura, até do Frankenstein, pensando no Frankenstein quando se troca e troca o papel. Olha só, para Marx, essencialmente, é quando a pessoa não se reconhece no produto do seu trabalho. Ele só tem acesso a ele mais tarde no mercado. Então, ali, eu estou fazendo um carro, sempre aquele exemplo ali do carro, da fábrica. Vou voltar para o período fordista, onde fazia a fábrica, no período fordista da esteira, do ponto ali da esteira, desde sempre da esteira. Então, antes eu participava de todo o processo de produção do carro. Então, eu sabia a roda, sabia do guidão, sabia de tudo isso. Eu tinha mais noção do. Aí veio essa maior divisão, capitalismo. E no final das contas, eu e a esteira do Ford, eu estou posicionado só num ponto da esteira para fazer uma coisa e eu sigo a velocidade dela. Eu não sei o que tem um pouco antes, que colocou na outra parte do carro. Eu não sei, muito menos ainda, lá no final da esteira, qual que vai ser esse carro. Nem vai ficar comigo, o carro não é meu. O carro é do proprietário dos meios de produção. Eu não vou reconhecer esse produto. Mas eu vou ver nele vendido no mercado, porque eu posso ali ir numa concessionária, no final das contas, e ver o carro prontinho ali. É só lá, e é só depois. Então, que eu vejo que eu tenho acesso a esse produto. É este aqui. Então, é daí que vem a noção de alienação. Eu posso também, professora? Posso. Então, posso, sim, estar alheia. Posso trazer aqui uma noção. Estar alheia enquanto professor. Aqui, no final das contas, estou fazendo discurso. Neste curso, eu estou exercendo uma atividade, eu estou exercendo a minha profissão, mas eu escolhi a hora, eu estou falando do jeito que eu quero, estou apresentando a aula do jeito que eu quero, e aí eu vou dar aula para um cursinho. Dei aula para o cursinho. Quando eu dei aula para o cursinho, eu fiquei parcialmente alheia, porque falaram assim, Viane, seu tempo é esse. Olha só, tem que gravar aula de 20 minutos. 20 minutos das aulas. E aí eu pensei, como é que eu vou colocar a sociologia 20 minutos das aulas? Como é que eu vou colocar o edital? Então eu fiquei parcialmente ali alheia, porque eu fui limitada. E eu fui limitada pelo tempo. Então isso acontece. E aí, nós temos aqui alienação, no final das contas, quando você não sabe ali do seu produto, você perde, então, a noção do resultado do seu trabalho. Você perde aqui a noção, até o contato antes que teve com a natureza. Você não fala mais com seus colegas ali, cada um também num ponto da esteira, não tem contato. Perde esse senso de coletividade, a noção do outro, no final das contas. E com isso, você até perdeu tudo isso, perde a noção de si, da sua identidade, você se questiona. Então, nós temos aqui esses 4 fatores, e esses 4 fatores da alienação. E cada vez o formato, a forma aqui de organizar trabalho, é para que o trabalhador, até com o aporte da ideologia, ele fique mais alienado, ele tenha menos consciência de si, do colega de trabalho, do que está acontecendo em todo esse processo do trabalho. Porque se eu sou mais alienado, o que acontece? Eu não sei qual que é o tempo mais de trabalho necessário, o que era necessário para sobreviver. O mais importante, eu não sei qual que é o excedente, não sei. Não sei quanto de mais-valia tem ali, não faço ideia. E aí, isso proporciona que eu consiga ser mais explorada, é mais fácil de explorar uma pessoa que está alienada de todo o processo produtivo. Eu coloco, então eu aumento a exploração nesse sentido. Então a gente percebe que a exploração, ela tem também aumentado. Quanto mais alienação, mais exploração eu acabo tendo. E como acabar com a alienação? Como acabar com o trabalho alienado? E aí a gente retoma o ponto principal aqui de Marx, a gente fala lá, para Marx, o trabalho, né, é bom ou é ruim? Olha, para Marx, por si só, o trabalho é atividade vital. O trabalho é essencial. O problema aqui, então, para Marx, é o trabalho alienado. O problema é o trabalho no capitalismo. Não é o trabalho
é o trabalho dentro do capitalismo que aliena e que explora, porque eu tenho essas duas classes sociais distintas, e eu tenho luta de classes, entre elas são antagônicas, de forma que um é proprietário dos meios de produção e o outro é expoliado, que fica sem o produto, o que produz, é expropriado, que não tem os meios de produção, e é explorado nesse sistema. E aí, como eu acabo com isso? Qual que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é justamente porque eu tenho classe dominante, o que ela tem? Os meios de produção. Só ela tem isso. E com ela, e com esses meios de produção, pauta toda a relação. Se eu acabo com a propriedade privada dos meios de produção, eu, supostamente, então, soluciono a questão da alienação, soluciono da exploração. Por isso que a proposta de Marx era acabar com a propriedade privada dos meios de produção. A proposta é distribuir, uma redistribuição desses meios de produção. Assim, eu acabo com a alienação. Dessa forma, os homens e as mulheres podem exercer o trabalho, a atividade vital e essencial, se reconhecer de forma que se reconheça naquele trabalho e que a sociedade ela flua. Assim, então, nós temos aqui os conceitos e os conceitos centrais da obra de Marx. E finalizamos passando pelos três teóricos, por Marx, Weber e Durkheim, e agora eu vou abrir para pergunta, para questões de vocês aqui, se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário, se ficou algo, eu só vou, então,